Graças a Deus por essa manhã de domingo. Nós começamos esse dia com muita alegria, gratidão e confiança diante do nosso Deus, celebrando esse culto ao nosso soberano e poderoso Deus. E antes de nós abrirmos mais uma vez a palavra de Deus, os irmãos do conselho pediram para que eu pudesse fazer uma rápida apresentação. Mas mesmo antes de fazer isso, eu gostaria de pedir aos irmãos, se possível, guardem bem na memória aquilo que nós acabamos de cantar, exaltando ao nosso grandioso Deus. Meu nome é Heber, como já foi apresentado, Heber Rodrigues Coelho. Sou casado com a Giovânia e tenho 2 filhos, a Giovana, que está com 14 anos, e o Caleb, com 8 anos. Eu fui ordenado ao pastorado no finzinho do ano de 2003, e desde aquele tempo já fazia parte do Presbitério Unido, que é aqui da capital de São Paulo também, tem algumas igrejas espalhadas para outros lugares, e permaneço no trabalho junto a esse presbitério desde então. Nesse ano, desde o ano passado, esse ano também, eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Jardim, Califórnia, que fica em Campo Limpo Paulista, já indo lá para a região de Jundiaí. Além do pastorado, e como eu disse, nesse momento como pastor auxiliar, já há mais ou menos 10 anos eu tenho exercido o trabalho na área de capelania hospitalar, um trabalho que é conduzido pela Eline Vação, que coordena tanto a Associação de Capelania na Saúde, mas é também a representante na Igreja Presbiteriana do Brasil nessa área de capelania, na área de saúde. Então nós temos o trabalho em alguns hospitais, e como um dos capelães dessa equipe, eu conduzo o trabalho no hospital ali do servidor público estadual, e temos todo um trabalho de capacitação, de treinamento, de acompanhamento. Eu cheguei aqui hoje, já tínhamos conversado algumas vezes com os presbíteros, mas não tínhamos visto ainda ao vivo e a cores, né? Então eu falei assim, prazer ao vivo e a cores, né? E a mesma coisa com o seminarista Erivan. Nós já temos tido esse contato exatamente pelo privilégio que a nossa capelania tem, e o seminário JMC também tem, de ter essa parceria. Então, os seminaristas da nossa igreja fazem alguns trabalhos na área de capelania, e eu tenho tido a alegria, a oportunidade de ter esse contato, de conduzir essa atividade também. Então, algo que tem sido bastante proveitoso. Graças a Deus que tem nos trazido a salvação. Eu nasci num lar evangélico, cresci num lar evangélico, e a gente vê como é que a bondade de Deus é tão grande, né? Sem que nós mereçamos, sem que nós tenhamos qualquer capacidade, Ele nos chama para áreas tão especiais da vida da igreja, e eu fico muito contente, porque tem sido assim comigo e mesmo com a minha família. Nós temos orado a Deus pela igreja aqui dos irmãos, pela maneira como esse momento de processo de eleição pastoral deve acontecer, clamando a Deus que Ele dê sempre sabedoria e discernimento a cada um dos irmãos, e assim também agradecendo tanto ao conselho da igreja, pedindo assim que as bênçãos do Senhor sempre para o pastor Leni Erison e também para os seus familiares, e agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento e participar com os irmãos desse culto, dessa celebração. Então, nesse momento, nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as Sagradas Escrituras no texto de João, capítulo 17, versículos de 1 a 3. Enquanto você faz isso na sua casa, gostaria que você imaginasse. Deus tem nos dado capacidades tão extraordinárias, né? Uma delas é da imaginação, outra é da contemplação. Imagine que, em vez de estar me vendo aqui, você visse um grande quadro com uma bela paisagem, pintada por um artista muito cheio de detalhes, com uma imaginação tremenda, e talvez você olhasse detidamente para esse quadro e ficasse pensando, será que ele imaginou esse cenário? Será que esse cenário existe de verdade? E independentemente de como que esse pintor fez essa arte tão linda, nós somos levados a um tempo de alegria, de paz, de elevação, inclusive espiritual.
mas ainda é um quadro. Agora compare uma outra situação. Você não tem um grande quadro à sua frente. Você está diante de um cenário paradisíaco. Ele é real. Tão mais belo do que o próprio quadro. Inclusive porque você está ali. Aquilo que você está contemplando é real, é verdadeiro, e você participa disso. E se você prestar atenção, deixar os ouvidos bastante atentos, o olhar procurando detalhes tão preciosos desse cenário, você vai perceber mais e mais maravilhas de Deus. Talvez você olhe para o primeiro momento, não sei se você está imaginando uma cena de praia ou floresta, mas você veja, talvez, no primeiro momento, só as águas do mar ou só uma grande quantidade de árvores. E você vai prestando atenção e vai percebendo também o colorido da areia, ou das montanhas ao fundo, ou de um colorido de algumas flores em meio àquelas árvores, seja dependendo aí do cenário que você está imaginando. E isso tudo é real. Nós cantamos há pouco uma música que não é apenas uma bela paisagem pintada, ela é uma bela paisagem real. Nós somos levados por essa canção a imaginar o nosso Deus assentado no seu grandioso trono. Nós somos levados a imaginar como será o dia da grande vinda do Senhor. E isso é real. E há momentos em que o nosso Deus, na sua imensa bondade, nos leva para contemplar cenas reais como essa, de forma especial. O Senhor em toda a sua glória, sempre com a postura correta, no lugar correto e na hora certa. E então é assim que eu convido que nós possamos olhar agora para o texto de João capítulo 17, versículos de 1 a 3, e que nós temos registrado o seguinte como palavra do Senhor. Que nós vamos encontrar a afirmação tão bela e tão conhecida, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tantas outras coisas importantes são ditas ali. Chegando no capítulo 15, Jesus vai fazer uso da figura de uma videira, em que o nosso Deus e Pai é o agricultor.
A maneira como o Senhor Jesus Cristo salva pessoas para que eles deem frutos, numa relação de amizade. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vocês sabem o que eu estou fazendo. Ele continua com essas palavras tão preciosas, chegando ali no capítulo 16, falando de um consolo divino, trazido por Deus, o Espírito Santo que seria enviado, e a maneira como nós deveríamos ter paz em Cristo, como nós devemos manter um bom ânimo, apesar de todas as aflições que nós passamos no mundo. E isso é basicamente o que nós encontramos ali no capítulo 16, versículo 33, exatamente um versículo antes de chegarmos aqui no capítulo 17. Então, depois de ter dito essas coisas tão importantes para a nossa vida, Jesus levanta os olhos ao céu. E muitas vezes pode ser que nós já estejamos acostumados com esse tipo de expressão e rapidamente na nossa mente nós digamos algo do tipo: Jesus estava orando. Levantar os olhos para o céu é orar. Mas veja como há tantos tesouros mesmo nessa expressão que nós encontramos aqui. Por que Jesus levantou os olhos aos céus? Se Jesus é Deus, Ele não precisa erguer os seus olhos para lugar nenhum. Ele é o próprio Deus. Mas Jesus também se fez homem, e sendo completamente homem, se colocou na mesma posição que nós estamos. E como homem perfeito, Ele ergue os olhos para o céu. Ele ergue os olhos para o Pai. Veja, ser humano perfeito. Eu não sou um ser humano perfeito, não precisava dizer isso, você já sabia, você também não é, essa é a nossa condição, essa é a nossa realidade, e por isso, algumas vezes, nós conseguimos erguer os olhos para os céus, buscando o nosso Deus. Algumas vezes. Outras vezes, nós somos indiferentes, ou ignoramos a vontade, as palavras e o agir de Deus para a nossa vida. Há outros momentos, talvez até mais terríveis, e que nós achamos que quem deve olhar para cima são as outras pessoas, porque nós já estamos no topo. Mas um ser humano perfeito reconhece como o nosso Deus é um Deus supremo e exaltado na glória celestial, e então ele ergue os olhos ao céu. E então ele diz, ele ora. Eis aqui essa introdução do texto bíblico de um momento tão rico, tão glorioso, tão grandioso. Jesus Cristo está orando. E a oração é uma das grandes prioridades de Jesus Cristo. Foi assim nos seus dias da terra. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo intercede pelos seus também. Nós temos aqui o privilégio de contemplarmos não uma paisagem pintada, mas uma cena real em que Jesus está orando. E eis aqui a oração mais longa registrada na Bíblia de Jesus Cristo. Eis aqui uma oração feita completamente por Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Nós conhecemos bem a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus fez com o propósito de nos ensinar a orar. E ele disse coisas ali que eram aplicadas para nós, mas não para ele. Veja isso com facilidade. Quando Jesus diz que nós devemos pedir o perdão a Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ele está ensinando algo para nós, é uma necessidade nossa. Jesus não precisa pedir perdão em momento algum, por situação alguma. Mas aqui no texto de João 17, a oração que Jesus está fazendo, ele o faz íntima e confiantemente diante do Deus e Pai celestial. E então nós encontramos nesse início dessa oração 4 declarações que Jesus vai fazer, e a primeira delas, ainda aqui no versículo 1, é a seguinte: Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? Qual é esse o momento? É chegada a hora, não há atrasos e nem adiantamentos, é a hora correta. Não tem dúvida se o relógio está atrasado, se teve alguma dificuldade, se houve algum engano. Achei que era ontem, mas já é hoje. Achei que era amanhã, mas é agora. Jesus, na hora certa, com a compreensão completa da sua missão e dos seus propósitos. Essa declaração do Senhor Jesus Cristo mostra claramente como Ele tem toda a condição e compreensão de que Ele veio morrer por nós
em nosso lugar. É bastante interessante que lá no começo de João, quando vai ser registrado o primeiro dos sinais dos milagres de Jesus, que é a transformação de água em vinho, Jesus vai dizer a Maria, sua mãe: ainda não chegou a minha hora. Isso vai acontecer claramente por alguns momentos registrados pelo evangelista e apóstolo João. Agora a situação é diferente, chegou a minha hora. Veja que essa hora não é apenas no sentido de Jesus morrer no nosso lugar. Procure ver a mesma verdade de um outro lado. É a hora de Jesus matar o pecado. É a hora de Jesus matar a própria morte. É a hora da destruição sobre o império de Satanás. Então, a angústia, a apreensão, há mesmo em alguma medida a tristeza, mas há também ousadia, convicção, firmeza. Essa é a hora em que o pecado vai morrer. E é assim, com essa exaltação, que Jesus vai proferir suas palavras. Então a segunda declaração aqui nesse momento é: glorifica o teu filho, a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Qual que é o foco principal do Senhor Jesus Cristo? A glória de Deus. Ele não está fazendo um tipo de pedido arrogante. Olha, Deus, eu preciso de mais fama, de mais destaque do que eu tenho tido. Olha, Senhor, eu vivi durante algum tempo como vida anônima. Iniciei o meu ministério, muitas pessoas têm me aclamado, mas tem gente que ainda não reconhece. É agora a hora de ser famoso. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Ele, como único e verdadeiro Deus, em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, tem em si toda a glória. E se nós avaliarmos mesmo que rapidamente como é que isso acontece, e Jesus vai falar mais coisas sobre isso, nós ficamos muito alegres, porque Jesus Cristo sempre glorificou o Pai. Tantas e tantas vezes Ele disse claramente isso. Tantos milagres realizados por Jesus demonstraram exatamente isso. Os seus ensinos eram proferidos como alguém que tem autoridade. Ele não chamava a atenção para si mesmo, embora Ele fosse e é sempre o único e verdadeiro Deus. Veja o que acontece então momentos depois dessa oração. Ele vai ser exposto à pior das vergonhas, ao desprezo mais intenso, ao sofrimento maior de todos. E a maneira como as pessoas olham para isso é como se realmente tudo aquilo fosse extremamente desprezível, quando na verdade o que está acontecendo é o Senhor Jesus Cristo receber toda a glória. Eu sempre lembro de um texto que eu já li há muitos anos atrás, não lembro onde, nem sei se eu tenho isso guardado, mas o título me marcou e me ajuda a pensar exatamente nesse momento. É a vitória disfarçada de derrota. Aparentemente, visivelmente, o que estava acontecendo ali na cruz era Deus sendo derrotado, mas de verdade, a glória que pertence ao nosso Deus estava ali presente, quando Ele fazia morrer o próprio pecado e a própria morte. Veja que o foco principal de Jesus Cristo é esse. Jesus Cristo veio para realizar milagres, mas esse não é o propósito principal. Jesus Cristo veio para fazer acusações contra uma religiosidade falsa, mas esse não é o propósito principal. Jesus Cristo veio para acolher, consolar, abençoar vidas, mas esse não é o propósito principal. Jesus veio cumprir a lei, mas esse não é o propósito principal. Por detrás de tudo isso está o Senhor nosso Deus sendo exatamente glorificado. Junto disso, então, ele faz uma terceira declaração, agora aqui já no início do versículo 2, quando ele vai dizer: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma autoridade que é eterna. Ela não tem começo e ela não tem fim. Ela não tem variação. Olha, se é inverno, a autoridade de Jesus funciona assim, no verão diminui um pouquinho, lá no outono vai mudar. Essa autoridade que é eterna, ela é inabalável, ela é imutável, é a autoridade sobre toda a humanidade.
Jesus Cristo está expressando aqui na sua oração o seu governo, a sua soberania, a sua autoridade sobre tudo que é criado. Imagine a situação de alguém que, confiando em Deus, dedicado ao Senhor, faz algo que agrada a Deus. Essa pessoa faz isso debaixo da autoridade do Senhor e reconhecendo isso. Louvado seja Deus pelas vezes em que isso aconteça. Agora, imagine a situação em que um ser humano faz a atrocidade maior que a gente possa imaginar. E, infelizmente, nós temos exemplos de sobra. Isso não escapa à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós podemos até ficar sem entender a maneira como Ele exerce essa autoridade, mas não tenha dúvidas, não deixe de confiar que a autoridade do Senhor nosso Deus é eterna. E essa autoridade é excelente. Nós temos visto, para fazer aqui uma comparação, é uma comparação desleal, mas nós temos visto a situação de algumas das nossas autoridades, e eu digo isso tranquilamente, sem pensar em nenhum governante específico. Talvez você goste mais de uns e goste menos de outros. Mas nós temos visto esse exercício dos nossos governantes, esse exercício de autoridade, sempre com algum tipo de insatisfação. Alguém que tenta exercer a sua autoridade com mais rigor e não dá certo. E aí outro que a gente acha que deveria amenizar todas as situações, mas as coisas também não funcionam do jeito que a gente esperava, nem do jeito que ele queria. E claramente eu estou usando aqui essa situação da pandemia, mas antes da pandemia nós já víamos situações assim também. Às vezes nós questionamos, será que esse nosso governante, será que o patrão da nossa empresa, será que a diretora da escola, será que o pai dessa família, ou o líder dessa igreja estão exercendo a autoridade da melhor maneira possível? E muitas vezes a resposta vai ser, sinceramente, não. Quando há o maior empenho para se honrar a Deus, com a autoridade que Ele coloca em nossas mãos, nós continuamos sendo falhos. Mas Jesus Cristo é a autoridade excelente. A maneira como Ele exerce essa autoridade é excelente, é justa, é pura, é santa, é bondosa, é paciente, é misericordiosa. É de uma maneira que o seu nome seja exaltado, reconhecido, adorado. A sua autoridade é eterna, é excelente e é completa. Volto a dizer aqui, não há nenhum centímetro, nenhum milímetro na criação feita por Deus, sobre a qual Ele não tem a autoridade. Às vezes vem alguma notícia de algum meteoro ou alguma outra coisa no universo do céu que poderia passar pela terra e talvez trazer algum estrago, alguma coisa. Pode parecer que algumas coisas estão fora de controle, mas elas não escapam à autoridade do Senhor. Veja que declaração bela e preciosa, importante para a nossa vida. Jesus Cristo sabia que sua hora era chegada, Ele glorifica a Deus e Ele recebe toda a glória, Ele tem toda a autoridade. E então a quarta declaração que nós temos aqui no início dessa oração é acerca da vida eterna. Ainda no versículo 2, ele vai dizer, a fim de que Ele mesmo, Jesus Cristo, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja que Jesus Cristo está revelando para nós, que ouvimos a sua oração, que Ele tem um propósito. Essa expressão começa dizendo, a fim de que, a finalidade, o objetivo, o propósito é chegada a hora, nós temos toda a glória, somos a maior autoridade de todas, para que a vida eterna seja concedida. Então eis aqui o propósito exposto pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O propósito é um propósito de presentear, é uma dádiva, a fim de que conceda a vida eterna. A vida eterna é concedida, ela não é vendida, ela não é barganhada, ela não é trocada, ela nem é merecida, ela é concedida, é dom de Deus. O propósito, um presente e em si a vida eterna. O que seria a vida eterna colocada por Jesus Cristo aqui? A não ser a transformação completa da nossa vida.
Muitas vezes você talvez já tenha escutado falar acerca de vida eterna como algo que diz respeito ao futuro. E diz respeito sim ao futuro, mas diz respeito a algo que começa no presente. Pela palavra de Deus nós aprendemos que sem Jesus Cristo nós estamos separados do próprio Deus. E espiritualmente nós estamos mortos. Mas quando Jesus Cristo concede vida eterna, nós recebemos uma nova vida, uma vida completamente diferente e uma vida que não vai acabar nunca mais. Eis a vida eterna, falada por Jesus aqui nessa oração. E então, tendo feito essas 4 declarações, Jesus Cristo vai dar atenção, ainda no início dessa oração, à própria questão da vida eterna. Veja como é que começa como é que começa o versículo 3. E a vida eterna é esta. Quero destacar com os irmãos aqui 3 afirmações que nós encontramos nesse texto sobre a vida eterna. A primeira delas é que quem tem a vida eterna é aquela pessoa que foi escolhida por Deus. Veja ainda o finzinho do versículo 2. A fim de que conceda a vida eterna para quem? Para quem o Senhor dá, aqueles que lhe deste. Pessoas que foram escolhidas, separadas por Deus para receberem esse presente. E uma das coisas grandiosas que eu vejo nessa afirmação de Jesus Cristo é que o presente não vai faltar para ninguém que Deus tiver escolhido. Sabe, compra de fim de ano, sem pandemia, em que você vai encontrar família, amigos, e você vai na 25 de março, a Maria e o Fernando, alguma coisa do tipo, ali com a sua listinha bonitinha, e compra lembrancinha, brinquedo, presente para todo mundo. Né? Todo mundo até chegar a hora da festa e você lembrar que esqueceu de alguém. Faltou o presente de alguém. Não é assim com Jesus Cristo. Ele concede o presente a todos aqueles que foram escolhidos por Deus. Então, se você é uma pessoa separada por Deus desde antes da fundação do mundo para receber esse presente, não tenha dúvidas, você vai receber esse presente. Talvez algumas pessoas que estejam nos acompanhando nesse momento não sejam cristãs, não reconheçam a Bíblia como a palavra de Deus, mas eu digo mesmo a vocês, se Deus quer que você receba esse presente, amorosamente você o receberá, tenha certeza disso. Quem é que recebe a vida eterna? Aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que conhecem a Deus como o único Deus verdadeiro. Veja então essa outra parte do versículo 3. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. O conhecer aqui não é saber sobre, não é ter informações sobre Deus. Muitas pessoas em todos os lugares têm bastante informações sobre Deus. Você pode facilmente fazer a ligação para algumas pessoas, ou quando estiver na rua, perguntar, olha, o que você sabe sobre Deus? Algumas pessoas vão dizer talvez até mais informações do que aquelas que nós conhecemos. Mas muitas dessas pessoas não têm qualquer relacionamento com Deus. O conhecer a Deus aqui não é ter informações sobre, nem é mesmo apenas saber que isso é verdade. Olha, eu sei que é importante, eu sei que é fundamental, mas eu não tenho nenhum compromisso com isso ainda. Eu acredito na história do Natal, eu acredito na história da Páscoa, mas eu continuo vivendo a minha vida do meu jeito. Conhecer a Deus é saber quem Deus é confiar que Ele é de fato o único Deus verdadeiro e é ter um relacionamento que é promovido, que é presenteado pelo próprio Deus. O único Deus verdadeiro é se comprometer com uma vida em que de fato nós nos submetemos apenas ao nosso Deus. Eu não tenho compromisso prioritário com mais nada e mais ninguém. Em primeiro lugar, eu sirvo a Deus. Antes de servir a mim mesmo, antes de buscar o meu próprio bem-estar, eu sirvo a Deus. Antes de dar ouvidos ao que as pessoas ao meu redor dizem, eu sirvo a Deus. Se algo que precisa ser realizado promove essa glória de Deus, então eu vou me comprometer com isso. Mas se não, eu não quero nem saber. Veja, a vida eterna é algo que é presenteado àquelas pessoas que foram escolhidas por Deus, e essas pessoas então reconhecem e desfrutam de um relacionamento tão especial com esse único Deus verdadeiro. E juntamente com isso então Jesus ainda vai dizer, e conheçam também
a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é reconhecer que Jesus Cristo, perfeitamente Deus, se fez perfeitamente homem, porque Ele foi enviado para nos salvar. Ele foi enviado para manifestar a glória que Ele tem, a autoridade que Ele tem e nos conceder a vida eterna. Não olhe para Jesus Cristo como um homem melhor do que a maioria. Não olhe para Jesus Cristo apenas como o maior profeta de todos os tempos. Não olhe para Jesus como aquele que fez declarações tão boas para o nosso dia a dia na atualidade. Olhe para Jesus Cristo como o enviado de Deus para trazer a salvação, para conceder a vida eterna a você. E então, meus irmãos, eu creio que olhando para esses passos iniciais dessa oração de Jesus, nós podemos chegar a duas conclusões principais. E uma delas diz respeito àquilo que Jesus quer. E eu digo isso especialmente a você que possa estar nos acompanhando nesse momento e ainda não recebeu essa vida eterna que Jesus trouxe e traz para você. Se você olha com atenção para as palavras registradas nesse trecho da palavra de Deus, você vai perceber que uma das coisas que Jesus quer é que você ore. Jesus está orando, faça a mesma coisa que Ele também fez. E aqui eu digo isso para que você perceba a importância de buscar a Deus. Talvez você esteja vivendo cada um dos seus dias até então, até buscando alguma ajuda, alguma proteção de Deus, mas ainda é como se Ele fosse apenas um auxílio, um ajudador. Você até então não o buscou intensa e completamente no seu coração, e aqui ao ver Jesus falando com o próprio Pai, perceba como é algo que você também pode e deve fazer. Busque a Deus, e fazendo isso, perceba como é importante você reconhecer essa glória de Deus em Jesus Cristo. Olhe para a sua vida, olhe pelas situações que você já passou, olhe para os lugares onde você já fez alguma coisa, e há tantas coisas que manifestam a grandeza do poder de Deus. Situações belíssimas que você experimentou, convivência com pessoas extraordinárias, quem sabe livramentos de situações terríveis, e isso tudo mostra a glória de Deus. O que Deus quer que você faça é que você reconheça que Ele tem em si toda a glória. Admire-se de quem Deus é, de quem Jesus é, e então buscando a Deus, e com essa admiração tão especial, perceba que você pode conhecê-lo, pode se relacionar com Ele, a partir daquilo que Jesus Cristo, enviado por Deus, fez ao morrer na cruz para te salvar. Creia na salvação que Jesus lhe dá. Busque a Deus de todo o coração. Reconheça a sua glória. E sabendo desse presente que Ele dá, peça por isso nesse mesmo momento. Não peça como se receber esse presente dependesse de você pedir. Se eu não pedir, eu não recebo. Lembre-se, Deus, o Deus de toda autoridade, agindo soberana e amorosamente, está lhe concedendo o presente da vida eterna. Creia nisso. Uma outra coisa que nós percebemos na leitura desse início dessa oração, é que se nós já conhecemos a Jesus Cristo, há algumas coisas importantes para nós fazermos. Se você já foi salvo por Jesus Cristo, agradeça ao Senhor nesse momento. Louve a Deus por isso nesse momento. Então, ore como Jesus orou. Veja que coisa tão especial. Fazer algo que Jesus fez. Orar no nome de Jesus. Esse compromisso com oração tão precioso, tão destacado tantas vezes nos evangelhos das Sagradas Escrituras. Além disso, glorifique a Deus em todas as situações. Aquilo que você fizer hoje, aquilo que acontecer amanhã, os lugares por onde você passar, as pessoas com quem você conversar, tenha isso em mente, glorificar a Deus. Eu vou fazer isso que eu sempre tenho feito, mas agora dando louvor ao Senhor. Eu vou deixar de fazer algumas coisas, porque eu não consigo glorificar a Deus com isso. E tem coisas que eu nunca me comprometi, talvez nunca dei atenção, mas se eu me comprometer, eu poderei dar mais e mais glória ao Senhor. Veja que é uma das coisas que nós aprendemos com essa oração de Jesus. E além disso, glorifique a Deus.
testemunhando sobre Jesus. Veja que Jesus Cristo está falando, está testemunhando acerca da vida eterna. E testemunhar acerca da vida eterna está diretamente ligado com glorificar a Deus. Então, eu devo glorificar a Deus em todos os lugares, momentos e situações, mas eu faço isso de forma especial na medida em que eu dou esse mesmo testemunho, registrado nas Escrituras, nesse texto, nessa oração feita por Jesus. Então, glorificar a Deus com o nosso testemunho nos leva a compromissos práticos, efetivos, reais. E eu gostaria de encerrar esse momento sugerindo a você esse tipo de compromisso. Nós lemos a palavra de Deus e temos a compreensão trazida pelo Espírito Santo do Senhor. Na sua bondade nós percebemos o que isso tem a ver com a nossa vida. E agora nós nos comprometemos de forma inclusive bastante prática e real. Eis aqui algumas sugestões. Uma delas é procure ler, talvez no dia de hoje, talvez ao longo dessa semana, toda essa oração de João 17. Eu quero estar mais comprometido com a oração, eu vou me matricular na escola da oração. Vou orar como Jesus orou. Vou orar de acordo com aquilo que eu encontro nessa oração registrada em João 17. Veja que é um compromisso que você pode assumir nesse momento, meditando em cada uma das palavras do Senhor Jesus Cristo registradas aqui nesse trecho. Uma outra coisa é lembrar-se sempre dos motivos pelos quais Jesus ora e como ele faz cada uma das coisas com autoridade perfeita. Então, se nós nos comprometermos com isso, e vale exercitar, calma aí, deixa eu exercitar com algumas coisas que já aconteceram nesse final de semana, ou em algumas situações que vão acontecer hoje ao longo do dia. Como é que eu vejo a glória de Deus aqui? Como é que eu reconheço a autoridade do Senhor aqui? E isso, na bondade tão excelente do nosso Deus, nos leva a louvar, a glorificar ao Senhor. Isso é exercício do dia a dia. Comece hoje, não pare nunca mais. E além disso, comprometa-se com a evangelização. Nós queremos glorificar a Deus por meio do nosso testemunho. Comprometa-se com Deus, no testemunho que você pode levar a outras pessoas. Mas não seja rápido nem genérico nesse momento. Senhor, eu estou vendo aqui como Jesus Cristo dava testemunho da vida eterna glorificando ao Senhor, eu quero fazer a mesma coisa. Então, eu pretendo fazer isso nessa semana, dessa e dessa maneira. Nesse mês eu quero fazer assim, assim, assim. As pessoas com quem eu quero compartilhar o Evangelho ao longo desse ano são essas e aquelas. Eu vou usar esse material, eu vou fazer essa abordagem. Execute um plano de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, glorificando o seu santo e poderoso nome. E ore por isso. Ore ao Senhor, para que Ele nos use. Não tenha dúvidas. Será que eu tenho condições de testemunhar? Será que o meu testemunho vai ser efetivo? Quem concede a vida eterna é Jesus Cristo. E Ele concede àqueles que foram dados por Deus. Não tenha dúvidas. A palavra fará aquilo que Deus designou que fizesse. A palavra não voltará vazia, mas dará os frutos para a glória do nosso Deus. Nesse sentido, eu gostaria que cada um de nós pudesse se comprometer e orar ao Senhor. Nós vamos mesmo cantar um hino nesse momento, que é essa expressão, esse compromisso de dar glória ao Senhor pelo Filho amado enviado por Deus. E na sequência nós vamos orar por isso.